Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Estamos falando para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7 também. Para Maringá e região pelo canal 15, para Campo Mourão e região pelo canal 12, para Cianorte e região pelo canal 46 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. No programa Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar sobre política. Pois é, vamos conversar com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banvart Júnior, que vai fazer uma leitura do atual quadro político para você. Por exemplo, vamos falar aqui, da Dilma falando, ela mesma falando de impeachment. É claro que ela falou que não há razões para o impeachment, mas ela admitiu que existe aí uma turma que, de repente, quer tirá-la do poder. Também vamos falar também da presidente que foi hostilizada recentemente em São Paulo por expositores da Feira da Construção, mas ao mesmo tempo ela também foi ovacionada, ou foi abraçada carinhosamente por seus correligionários no Acre e no Rio de Janeiro, quando fez visitas a esses lugares, também a esses estados, para fazer inauguração de obras. Ou seja, como está o dia a dia, o astral da presidente Dilma versus Congresso Nacional, e tendo como viés a questão da lista de Janot. O nosso comentarista, professor Clodomiro, fala para você, analisa para você no Pauta em Debate desta noite, logo após o nosso intervalo comercial. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nesta noite, minha amiga, vamos falar de política e vamos falar, é claro, da situação política que está o país. E para conversar conosco está aqui o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior. Professor, seja bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Uma boa noite a você e a todos. Pois é, há algum tempo já que nós não conversamos aqui, o professor Clodomiro tem sempre aqui feito a análise política, do momento político. No ano passado, durante as eleições, uma presença bastante forte, bastante importante, até para você entender um pouco o que se passa no país. E nós começamos agora, 2015, praticamente aí 2 meses de governo, 2 meses e meio, e parece que já tem 10 anos de governo, tanta coisa que já aconteceu, e que nesse período, que normalmente é um período relativamente tranquilo na área política, que é o começo de ano. Na área econômica, atribulado, na área de direitos trabalhistas, uma série de quebra de promessas. E agora, por último, a questão da lista do procurador Janot, que coloca aí quase meia centena de políticos na berlinda, inclusive o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mas não a presidente da República. Como que você recebeu essa lista? Qual a avaliação, no primeiro momento, dessa lista? Eu acho, Luiz, só para fazer uma paródia aqui, de uma frase bastante conhecida do Chico Anísio, que é válida e atual para esse momento, que ele dizia o seguinte: o cidadão tem medo do futuro e os políticos têm medo do passado. Acho que nós vivemos um pouco esse momento, né? Porque, de certa forma, a lista de Janot, na medida que ela incorpora vários políticos em relação ao passado que foi praticado e o que foi praticado muito próximo ao período mensalão, isso revela que nós temos aí o quê? Um cenário que os políticos estão muito preocupados com tudo que está vindo à tona, né? E nós, cidadãos, estamos o quê?
perplexo com essa realidade e a projeção de futuro, porque nós não temos nada muito positivo em relação ao que virá pela frente, seja do ponto de vista econômico, sobretudo, que é a nossa preocupação maior no momento, mas também em relação ao encadeamento do que a política vai produzir daqui para frente, até em razão desse impasse que nós temos em todas essas esferas, né? Relação do Planalto com o Congresso, nomes de políticos envolvidos aí com essa lista e serão investigados pelo próprio STF. E então você tem o quê? Você tem uma crise instaurada, que é uma crise que não é só política, mas é uma crise econômica também. Havia algumas análises no passado que diziam o seguinte: no Brasil, toda vez que nós temos uma crise econômica, você tem acompanhado uma crise política, ou vice-versa. Então, o Mensalão, de certa forma, em 2006, tinha sido um divisor d'água. Por quê? Uma crise política que não tinha mais afetado o aspecto econômico. E me parece que agora nós estamos encontrando isso novamente no Brasil. Ou seja, uma crise econômica que está sendo o quê? Construída, não, está sendo manifesta dentro de uma crise política. E isso gera uma situação bastante complexa para a realidade do país nesse momento. Professor Clodomiro, uma coisa que chama a atenção, e eu acho que esse é um ponto interessante para você, meu amigo, para você, minha amiga que está nos assistindo nesse momento, é como que nós, brasileiros comuns, né, brasileiros que não somos deputados, não temos cargo, pessoas comuns, como que nós nos relacionamos com a denúncia? A Gazeta do Povo, por exemplo, trouxe aqui uma manchete feita com agências de notícia, né, onde o delator, o Pedro Barusco, diz que a campanha de Dilma recebeu $300 mil. A campanha. Ele mesmo já havia dito que o PT, enquanto partido, havia recebido aí mais de $200 milhões no esquema da Lava Jato. Mas isso para falar somente dessa questão. Como que nós nos relacionamos com essa questão da corrupção? Ontem, até para fazer aqui um viés, né? Ontem o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, esteve na CPI e eu tive a oportunidade à noite de assistir alguns trechos e me chamou muito a atenção quando ele falava que não é corrupção institucionalizada, mas os mecanismos de controle não conseguem pegar a corrupção. A Petrobras tem 80 mil funcionários, dizia ele, tem 5 mil que tomam decisões, a diretoria toma 50 decisões por dia, são muitas decisões, e nesse bolo você muitas vezes não consegue ver onde que alguém está fazendo algum tipo de corrupção. É um discurso perigoso, né? Começa a me chamar a atenção que daqui a pouco vão dizer, olha, o Adhemar de Barros tinha razão, né? Fazendo as coisas pode roubar um pouco. Como é que você percebe isso? A impressão que dá é que a questão da corrupção no país, que está impregnada na nossa formatação cultural, ela perpassa um pouco aquilo que o Roberto da Mata dizia. Nós temos uma dificuldade muito grande em relação a preceitos legais, ou seja, em relação ao cumprimento de normas que têm uma distribuição na universalidade, ou seja, normas que têm uma validade universal. Diante dessas normas, é uma característica da nossa cultura brasileira arrumar um subterfúgio para tentar o quê? Adequá-la a um interesse privado. E isso caracteriza o que o Roberto da Mata chama de jeitinho brasileiro. Então, essa caracterização de uma certa frouxidão em relação ao cumprimento de normas que abre espaço para a corrupção, isso não é uma questão exclusiva da política, não é uma questão exclusiva do campo empresarial ou do campo econômico. Isso está impregnado nos valores do dia a dia. Então, a corrupção, ela se dá o quê? Ela se dá em pequenas coisas. Agora, o que nós estamos vendo, de certa forma, é o quê? É uma corrupção que extrapola limite de quantidade em matéria de dinheiro. Quer dizer, nós nunca tivemos uma quantidade tão expressiva como revelada até o momento de desvios. Você tem, por exemplo, a história do Ministério Público Federal, que na sua história toda no Brasil, ele conseguiu recuperar para o cofre da União até hoje 48 milhões. Só agora, com o Barusco, o Ministério Público Federal conseguiu recuperar 180 milhões. Então, veja, é um impacto muito grande. O impacto maior, me parece, que não é em si a corrupção de coisas miúdas, mas é o volume da corrupção e a forma engendrada, quase que industrial, que a corrupção está sendo produzida nos mecanismos institucionais do país. Então, isso preocupa. Um outro elemento, talvez, para clarear um pouco, se nós voltarmos ao Mensalão em 2006, por que o Mensalão não abalou o governo do Lula? Você tinha o quê? Uma baixa popularidade do governo, mas você tinha o quê? O Lula em alta popularidade.
Agora, nós temos o quê? A mesma situação, com cifras um pouco maiores, só que você tem um quadro um pouco diferente. O governo tem uma baixa popularidade, só que você tem também uma baixa popularidade, uma rejeição muito grande em relação a Dilma. Então, acho que esses são os elementos que impactam e geram uma crise com uma proporção um pouco maior que nós tivemos lá no Mensalão. Aliás, até quero aproveitar a deixa do professor Clodomiro, e o Giovanni mostra para a gente aqui também, eu já mostrei para você, meu amigo, em outro programa, a Gazeta do Povo traz aqui, Dilma é vaiada ao visitar a Feira de Construção Civil no final de semana passado, na cidade de São Paulo, né? E foi vaiada ostensivamente. Ao mesmo tempo que Dilma é vaiada em São Paulo, e aí é uma coisa que talvez poucos tenham percebido, o Jornal Nacional, que talvez seja o maior telejornal, pelo menos o mais visto telejornal do país, não digo que é o melhor, mas é um dos mais vistos, ontem dedicou minutos preciosos do seu tempo para mostrar a presidente Dilma inaugurando 1.000 casas no Acre, ao lado de uma série de funcionários do governo e da prefeitura do PT, todo mundo aplaudindo, e depois, né, na sequência, também entregando 3 terminais de carga no porto do Rio de Janeiro, também do lado do governador Pezão e também do prefeito, que também são seus aliados, também com um monte de gente. Então, assim, há também uma atuação que às vezes parece que é notícia, mas cá para nós é uma resposta, ao mesmo tempo, à vaia que teve no domingo em São Paulo. Quer dizer, São Paulo é vaiada, mas nos lugares onde tem aliados ela é ovacionada. Demonstra que o país continua dividido? Não, sem dúvida, o país está dividido e há também, dentro do próprio Planalto, uma percepção de que a vaia de São Paulo foi uma armadilha paulista, até para tirar um pouco aquela projeção de que o panelaço de domingo estava o quê? Centrado apenas numa classe média alta, o que não me parece que é o mais correto, ou seja, é uma demonstração que esse panelaço de domingo, ele extrapola determinados segmentos sociais. Por quê? Porque se nós estamos vivendo uma crise econômica, essa crise ela afeta também diretamente aquelas pessoas que têm menos recursos financeiros. Elas serão o quê? Afetadas muito mais rapidamente do que a classe média ou a classe alta, né? Em relação também ao que você coloca dessas 2 visitas, as 3 visitas, São Paulo, Acre e Rio de Janeiro, isso de certa forma é o quê? É uma movimentação já feita por indicação do ex-presidente Lula, que a presidente deveria ter o quê? Ter uma aparição um pouco mais expressiva para a população. Agora, o que chama atenção também na sua fala, Luiz, é que ela visitou ontem Acre e Rio de Janeiro, ou seja, ela visitou os 2 governadores que estão envolvidos na lista de Janot. Então dá a impressão também que é quase que um afago da presidente da República a 2 governadores que estão com os nomes na lista de Janot e já foram encaminhados ao STJ para investigação também, para abertura de inquérito. Isso também é um elemento que chama muita atenção. Será que Dilma disse alguma coisa no pé do ouvido dos 2 governadores? E é claro, uma ilação, né, minha amiga? Do tipo assim, ó, vim aqui, fique tranquilo que nós estamos, como é que é? Como diz o outro, estamos juntos. Da perspectiva mais jurídica de se ver a política hoje no Brasil, estamos juntos, né? Porque essa lista, ela pegou vários partidos. Agora, tem esse aspecto, eu vou visitar um estado ou estados onde eu tenho ali uma proteção um pouco maior para evitar determinados tipos de crítica, mas fica muito evidenciado que é quase um afago para 2 governadores envolvidos também na lista de Janot. Só que tem uma coisa interessante, né, minha amiga, nesse raciocínio que a gente está fazendo aqui, da questão da presidente Dilma ter saído do casulo, né? Estava apanhando, saiu do casulo e vai para a rua para tentar mostrar que não tem presidente, o país está aqui. Leva uma invertida em São Paulo, como já era esperado, né? O assessor que marcou a visita em São Paulo deveria ser demitido sumariamente, porque era esperado, mas vai para o Acre, vai para o Rio. Mas tem um detalhe, a lista de governadores que são favoráveis também vai acabar. Ou seja, se ela visitar 2 por dia ou 2 por semana, em algumas semanas acaba essa lista. E aí ela vai andar onde? Então, acho que na atual circunstância, a questão não está tanto da Dilma se expor fora do Planalto, mas é arrumar a casa. Ou seja, o problema mesmo está dentro do Planalto. Veja, nós temos um problema muito sério, isso é muito visível, com a articulação política do governo. Não há articulação hoje política do governo com o Congresso. Então você tem a colocação de uma frase do Tom Jobim.
O Brasil não é um país para principiantes. Por quê? Você tem um governo de esquerda governando com a cartilha da direita. Você tem uma base aliada que é oposição ao próprio governo. Quer dizer, não se entende política nesse país, que é tudo fora da lógica, é tudo fora do script. Então, acho que para tentar resolver essa inércia do governo nesse momento, os grandes analistas estão apontando para o quê? A necessidade de uma rearticulação do PT com o PMDB. Ou seja, se não tiver esse reencontro, não tiver uma articulação presente ali, o governo vai ficar o quê? Vai ficar inerte. E olha que interessante, nós tivemos no final do ano passado, quando a Dilma sinaliza para o mercado que Joaquim Levy é o novo ministro da Fazenda, ela estava o quê? Anunciando um aspecto simbólico para acalmar a economia. Agora, todas as medidas tomadas de lá para cá, elas não foram efetivadas, porque elas dependem do Congresso. E não foi, até esse momento, combinado nada com o Congresso. Então, o Congresso hoje é o grande aspecto simbólico do mercado. Se o Congresso não aprovar tais medidas para o ajuste fiscal, isso cai por terra, ou seja, o governo fica paralisado, o governo não consegue fazer os ajustes necessários, ainda que amargos, para tentar reverter o quadro de inflação e de crescimento econômico. E uma coisa interessante, nós estamos aqui conversando sobre essa situação política, quero deixar aqui de antemão o espaço aberto para quem quiser se manifestar. Claro, né, vou deixar para a Presidência da República, para o PT, para o governo, claro que não vão vir aqui no programa do Luiz César para falar isso, mas o espaço democraticamente está à disposição para quem pensa o contrário. Mas, professor, a experiência me diz, e algumas pessoas até colocam, que a questão da articulação ela não pode ter intermediários, ou melhor, algumas pessoas não aceitam que haja intermediário. E aquele velho jargão popular, né? Eu não converso com os peixes, eu converso com o dono dos peixes, né? Dilma não gosta de conversar, ou não quer conversar diretamente com o Congresso, seja com o presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, seja com os líderes de bancada, ela não tem essa agenda, coisa que Lula tinha. E foi muito bem tratado, né, entre aspas, pelo Congresso, justamente porque tinha essa interlocução. Dilma não faz, não gosta de fazer, já demonstrou isso, e, ao mesmo tempo, quando coloca alguém, rapidamente essa pessoa, independente de quem seja, é queimada na função, e aí já começam a pedir outro, mas o outro vai ser queimado também, até porque a impressão que eu tenho é que as pessoas, os presidentes eles não querem conversar com o Pepe Vargas, eles querem conversar com a Dilma, e a Dilma não quer conversar com eles. Daí nasce esse impasse e essa situação complicada? Eu acho que esse é um aspecto também, mas eu creio que tem um outro aspecto por trás disso. Eu acho que nós estamos vivendo agora no país o resultado de um modelo de política que ficou instaurado, sobretudo com o final do Fernando Henrique e mais especificamente com o Lula, que é o quê? Essa necessidade de um presidencialismo de coalizão. Você não governa, você não tem governabilidade sem uma base aliada muito grande. E na medida que você deixa de lado o aspecto ideológico e coloca o aspecto pragmático falando mais alto, você cria uma base aliada que infla de tal forma que não tem o quê? Que não tem projeto de coerência, não tem uma visão ideológica para a formatação de política de governo, mas você tem o quê? Interesses agregados. E quando a economia vai bem, quando a gestão está indo bem, isso funciona. Mas dá um problema no governo, como nós temos agora, uma crise instaurada do ponto de vista econômico, você começa o quê? A ter uma debandada dentro dessa base aliada. E é isso que me parece estar acontecendo no momento. O vice-presidente da República chama o PMDB e diz, olha, o PMDB não está apoiando o governo, o PMDB é governo. Só que o PMDB não tem o quê? Não tem voz ativa dentro do próprio governo. E aí você tem essa situação. O PMDB hoje é mais oposição do que a própria oposição. E é o que? É a base aliada. Então, acho que nós vivemos, de certa forma, o desdobramento, a consequência desse modelo de política implantada no país, né? Que o professor Marcos Nobre, do SEBRAP em São Paulo, chama isso de PMDBismo. É a política do adesismo, sem o quê? Sem fundamento ideológico, muito mais por um pragmatismo que faz com que a política gire em falso, sem necessariamente ter um foco de governo. É isso que nós temos nesse momento, ou seja, um governo completamente perdido e atado em relação ao próprio Congresso. Minha amiga, e quem paga a conta, você sabe quem é quem paga a conta? Pois é, você sabe muito bem. Eu vou perguntar para o professor Clodomiro se nós não estamos vivendo um parlamentarismo disfarçado. Até porque, no parlamentarismo, você sabe, os ministros, os deputados acabam se virando ministros, o gabinete é formado com deputados, né, ou com membros do Legislativo, e um dos membros do Legislativo é eleito primeiro-ministro. Ou seja, quem manda na prática é o Legislativo. Em alguns países, claro, há diferença. Mas será que nós estamos vivendo um pouco isso?
Eu vou perguntar e ele responde para você depois do nosso intervalo. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu fiz a pergunta antes do intervalo. Professor Clodomiro, eu estou ficando louco ou nós estamos vivendo aí uma espécie de parlamentarismo disfarçado, onde a presidente continua forte, é imperial, alguns dizem, mas ao mesmo tempo metade dos ministérios, ou quase mais que a metade, é nomeada pelos partidos aliados que têm as suas bancadas no Congresso Nacional, mas que também nem sempre respeitam essas nomeações na hora de defender o governo. Virou um samba do crioulo doido. Exatamente. O presidencialismo de coalizão, que é o que nós temos no Brasil, ele leva isso em consideração. Agora, eu acho que o que nós temos aí de deficitário é o que? Essa expansão de quantidade de partidos. Você tem que administrar muitos partidos. Hoje o governo tem 28 partidos que estão ali dentro do Congresso Nacional. Então você forma coalizões para a manutenção do governo, não propriamente em torno de projetos de governo, mas de interesses partidários e que muitas vezes os próprios membros desses partidos não estão o quê? Comprometidos no Congresso para votar de acordo com o governo. Né? Votar em razão do quê? De um cargo, de um ministério que o próprio partido recebeu. Então cria uma situação bastante complexa, bastante complexa. Um elemento que talvez no parlamentarismo é um pouco mais, do meu ponto de vista, sadio, é que o governo se mantém pela confiabilidade. No Brasil, em relação ao que nós estamos vivendo nesse momento, o governo ele perde de saída para esse segundo mandato da Dilma, ele perde a confiabilidade. Ou seja, vamos fazer isso, o país é assim, e depois você começa a governar com uma pauta totalmente diferente daquela que você anunciou meses atrás. Isso gera o que? Uma quebra de confiabilidade muito grande. E, de certa forma, o que nós estamos vendo é o segundo mandato da Dilma desconstruindo o seu primeiro mandato. Se você olha do ponto de vista econômico, do ponto de vista da atuação do ministro de Fazenda hoje, é uma clara desconstrução do primeiro mandato da presidente, sem que ela reconheça qualquer grau de erro ou de desvio ou de incompetência do primeiro mandato. E vai para a televisão e cobra, então, o quê? Uma participação de todos nós na divisão dessa fatura do primeiro mandato. Então, isso gera o quê? Falta de confiança. E essa falta de confiança no governo, que vai se estendendo aí pelo país, isso, de certa forma, no caso do presidencialismo de coalizão, ele tem que ser mais ou menos o seguinte: você tem que consertar o carro com ele andando. Você não tem como destituir o governo, né, a menos que você tenha um impeachment em razão de crime de responsabilidade, ou senão você tem que esperar o quê? A conclusão do seu mandato para que isso possa ter uma alternância, quem sabe, de poder. Há quem diga, minha amiga, que na política você não deve, numa campanha eleitoral, por exemplo, você não deve nunca fazer menção ao seu candidato nominalmente, né? Até para não lembrar que ele existe, até, né, muito menos elogiar. Mas uma coisa interessante aconteceu esta semana, e a Gazeta do Povo traz aqui para a gente uma foto do Luiz Macedo da Câmara dos Deputados, que é a Dilma indo logo após o panelaço, afirmando que é preciso haver razões para o impeachment. Ou seja, eu acho que há de caracterizar razões para o impeachment e não o terceiro turno das eleições, o que não é possível no Brasil. A presidente Dilma, a meu ver, tenta jogar a questão como se fosse uma questão eleitoral, né, um chororô de quem perdeu a eleição presidencial, nesse caso a turma do Aécio, mas ao mesmo tempo admite a palavra impeachment, admite que ela existe, admite que existe essa possibilidade. Há quem diga também, fazendo um viés aí, que o PMDB, que é o centro de toda essa discussão, acaba tendo uma posição confortável no sentido de que o vice-presidente é do PMDB e que numa eventual renúncia da presidente Dilma, numa eventual saída de Dilma, ele poderia assumir a presidência do país e o PMDB poderia governar o restante do mandato. É claro que tudo isso faz parte das chamadas teorias da conspiração.
Como que vocês avaliam essas questões? Há condições, há ambiente para o impeachment no país hoje? Luiz, eu particularmente, eu vejo que não há possibilidade do pedido de impeachment nesse momento. Não há essa possibilidade, nem legal e nem política. Né? Até porque, do ponto de vista legal, você tem que ter um crime de responsabilidade cometido dentro do mandato. Tudo que se levanta em relação a Dilma é fora do mandato que ela foi eleita agora. E você tem várias ilações de que ela tinha conhecimento disso, daquilo, mas não tem prova ainda de absolutamente nada. Então, do ponto de vista legal, é insustentável o pedido de impeachment. Apesar de que a própria legalidade, ela se constrói, você constrói teses jurídicas. Inclusive, o Solidariedade, o partido do Paulinho da Força, em São Paulo, vai ser o primeiro partido que vai pedir o impeachment oficial da presidente. Enquanto que na oposição, no modo geral, o próprio DEM, o PSDB, eles estão muito cautelosos em relação a isso. Por quê? Porque isso pode gerar uma crise de instituição, uma crise institucional no país muito grande. Para nós que estamos vivendo aí uma democracia ainda muito recente, do meu ponto de vista, você pode abalar os alicerces institucionais democráticos. Então, eu acho que a própria oposição, ela está tomando um cuidado muito grande de apoiar esses movimentos, sobretudo o movimento é marcado para o próximo domingo, mas chamando a atenção que não é o momento de pedir de impeachment, ou seja, não haveria um espaço nem legal e nem político para isso nesse momento. E não, isso quer dizer que foi um erro de Dilma, então, admitir que existe essa palavra nesse momento? É aquela história, muitos disseram, a Dilma quando precisa falar não fala e quando não é para falar ela fala. Ela inverte e realmente foi um erro político muito grande. Ela não deveria sequer ter mencionado essa questão do impeachment nesse momento, porque ela está de certa forma reconhecendo a possibilidade, o que não é interessante para ela nesse momento. Como que nós vamos fazer no país, minha amiga, para poder sair dessa crise toda? E aí eu trago para você aqui o Caderno Economia da Folha de Londrina, matéria de Andréa Bertoldi, que diz o seguinte: a classe C, que foi a grande, vamos dizer assim, a grande beneficiada de toda essa política de governo, né, dos 12 anos do PT, põe o pé no freio. Ou seja, quem veio para a classe C, e o que é absolutamente positivo, eu acho fantástico que a vida das pessoas melhore, a gente briga muito por isso. Mas as pessoas que tiveram a vida melhorada, e eu brinco sempre aqui, falo, aquele que não tinha um carro e comprou um carro, ainda que seja lá uma Brasília, um Chevette, ou um Gol Bolinha igual o meu, não quer mais agora ter que vender o carro ou deixar o carro na garagem, voltar a andar de ônibus. Mas a crise econômica, que também é sustentada por uma crise de confiança, que por sua vez tem a ver com a falta de confiança no governo, ou seja, na política, acaba fazendo com que a vida das pessoas lá na ponta tem que botar o pé no freio. Isso não faz com que o desgaste da presidente seja maior ainda? Com certeza, né? É aquela velha história. A conquista é uma coisa difícil. O mais difícil é a manutenção da conquista. Se a pessoa conseguiu comprar um carro, nesse atual momento, o difícil é a manutenção do carro. Né? Então ninguém quer retroagir nessa perspectiva. E as classes mais baixas, de certa forma, são as mais vulneráveis do ponto de vista econômico, não político, do ponto de vista econômico. E nesse aspecto, essa retração de consumo imposta por essa crise que nós estamos vivendo, isso afeta de forma imediata, porque você vai ter uma consciência pelo bolso. E essa consciência ela é muito visível. Basta você ir a um mercado hoje, você vai ter essa comprovação de como nós temos aí uma presença muito forte de inflação e, de certa forma, uma queda no nosso padrão de consumo. Então, é uma situação bastante complicada. É aquilo que eu disse anteriormente. Nós estamos vivendo no Brasil hoje algo que muitos analistas diziam que não iam ter mais, nós não teríamos mais isso. É o encontro de uma crise econômica com uma crise política, né, no mesmo ambiente, no mesmo contexto. Você arrisca fazer uma projeção ou uma avaliação de como pode acontecer essas passeatas no domingo, daqui 2 dias? Olha, eu acho que nós estamos aí vivendo duas polaridades. As passeatas dessa sexta-feira é pró-Dilma, mas contra a política econômica. As manifestações de domingo é contra a Dilma, mas pró a política econômica do governo, de certa forma, porque é isso que estava na pauta da própria oposição. Então você tem o quê? Você tem um cruzamento nessas duas manifestações propostas no país, e o slogan maior da de domingo é a questão da corrupção.
né? E quando você olha para a questão da corrupção, nós estamos olhando aqui não o aspecto dos valores da nossa sociedade, que de certa forma ela é bastante condescendente com a corrupção. Nós estamos olhando de certa forma o aspecto da legalidade, ou seja, o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, do próprio STF, em relação à apuração dessas denúncias. Nesse aspecto, a sociedade ela está bastante atenta, esperando de certa forma que nós tenhamos aí o quê? Um critério mais rigoroso de punibilidade em relação a esses malfeitos. O que não significa que quem vai para a rua na sexta a defender a Dilma é bobo, né? E que também, e o contrário, né? Também não é bobo quem vai no domingo contra a Dilma ou contra o governo. É uma questão até das pessoas saberem qual é o lado, qual é a sua posição e manifestar livremente, dentro, é claro, de princípios de legalidade, de ordem, sem violência, para poder realmente mostrar para o país que o país está atento. Exatamente, eu acho que nós estamos vivendo agora, até pela situação de crise econômica e política, o desdobramento da pauta de 2013. As manifestações de 2013, eu sempre disse, elas não estavam fechadas, essas pautas não se fecharam com as eleições, elas estão abertas. E elas estão o quê? Bastante evidenciadas agora nessas manifestações propostas. Ainda que nós tenhamos um certo exagero, muitas vezes, um impeachment, fora Dilma e tal, devemos ver que o próprio PT fazia isso em relação ao PSDB. Então, é meio que faz parte da regra do jogo. O mais importante de tudo isso, do meu ponto de vista, sem olhar a polaridade, é a presença da população se manifestando. Isso é importante. Isso demonstra que nós estamos com uma democracia ativa. Nós não estamos inertes do ponto de vista da opinião pública. Nós estamos ainda predispostos a sair às ruas e reivindicar os interesses da sociedade. Isso é importante. Tentar combater a corrupção, isso é importante. Eu acho que é um processo de oxigenação da própria democracia. Eu olho isso de maneira positiva. Como também olho de maneira positiva o papel das nossas instituições. Né? Se nós tivéssemos instituições fracas no país, provavelmente nós sequer teríamos conhecimento da famosa lista de Janot. Tá certo. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvatti Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, sempre trazendo para nós aqui uma avaliação precisa, uma avaliação muito positiva do quadro político e institucional do país. Professor, muito obrigado pela presença, uma ótima noite, muito obrigado. Obrigado, Luiz, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado da conversa com o professor Clodomiro Banvatti Júnior. Quero só mostrar para você algumas matérias do Estado de São Paulo desta sexta-feira. E, é claro, a principal manchete da área política aqui, ó. Superior Tribunal de Justiça instaura inquéritos contra Cabral, Pezão e Viana e amplia a lista da Lava Jato. Por outro lado, né, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi até a CPI ontem e, mais do que responder perguntas, ouviu elogios dos seus colegas. Foi uma babação de ovo, minha amiga, para o presidente da Câmara, e ele atacando frontalmente a lista do procurador Janot, dizendo que Janot, inclusive, escolheu quem que ele iria denunciar. Mas também ontem na CPI, houve também
a presença do ex-presidente da Petrobras, está aqui, né? Sérgio Gabrielli, que foi até a CPI. E ele disse o seguinte: não há corrupção sistêmica na Petrobras. Nós falamos disso hoje aqui também, eu citei algumas falas do Gabrielli na CPI. E uma das falas dele também, ele diz que o que foi roubado, né? Ou seja, a questão da corrupção na Petrobras é pequena perante o tamanho da Petrobras. E aí eu fico cá com meus botões pensando, e imagino que você também, né? Roubar, minha mãe me ensinava, meu pai também, que roubar R$1 é errado, né? Roubar 10 milhões continua sendo errado. Não é questão da quantidade, mas é a questão de você roubar. Ou seja, a corrupção de 10 milhões ou de 10 bilhões é errada e de R$1 também é errada. A diferença é que 10 bilhões realmente alimenta muita gente, como parece aqui que a lista de Janot está mostrando. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, é para que nós, sociedade, entendamos o que aconteceu, claro, tendo todos os filtros, analisando com muito critério a informação e dando o direito de defesa e de resposta a todos aqueles que são acusados. Inclusive aqui, deixo mais uma vez o nosso espaço à disposição de todos os citados, de quem quiser fazer o contraponto, quiser realmente colocar, quiser contradizer inclusive as informações ou as opiniões dos nossos entrevistados, o nosso espaço está à disposição democraticamente, até porque o importante é que a sociedade encontre uma coisinha chamada verdade. Onde está a verdade? Essas pessoas que são indiciadas, foram indiciadas, realmente participaram de um esquema de corrupção ou não? Como diz Gabrielli, não existe uma corrupção institucionalizada na Petrobras. A sociedade quer saber a verdade. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.